E aí, pessoal, vamos mostrar agora na prática. Aqui é uma simulação. Imagina aqui que seria um eixo traseiro de um carro, vamos por em movimento, né? Seguindo adiante, e vamos mostrar o funcionamento aqui com o Arthur e o Reinaldo, o funcionamento do bloqueio da Kaiser. Vamos lá. Tá bom? Então, gente, aqui é um diferencial, o eixo do carro, certo? Aqui no simulador. E aqui nós temos o cardan, certo? Então, digamos que... Estamos simulando a tração que vem lá do motor. Então, o Arthur aqui é nosso motor. Certo. Então, o Arthur vai girar isso aqui, gira para qualquer lado, Arthur, que você quiser. Tá? No caso aqui, olha lá, o Arthur está girando o cardan. Quando gira o cardan, está girando os dois eixos, as duas rodas do mesmo eixo por igual, certo? Isso aqui significa o quê? Que nós temos tração nas duas rodas do mesmo eixo, tá? Agora, o que acontece? Por que ele faz curva? Toda vez que você vai fazer uma curva, por exemplo, para a esquerda, é preciso a roda esquerda da curva, direita, digamos, girar um pouco mais do que a esquerda. Então, pode continuar girando, Arthur. Esse bloqueio, ele permite adiantar, olha lá, ele vai girando e a gente consegue, ó, adiantar. Ele está girando, olha lá, e eu estou adiantando a roda. Por que mantém tração? Porque eu consigo adiantar, olha lá, está girando as duas, ó. E eu consigo adiantar, mas nunca atrasar. O contrário não faz, nenhuma das duas. Mas uma para frente ela faz. Então ela consegue sempre adiantar a roda externa, tá? E nunca atrasar. Ou seja, eu estou tracionando lá, ele acabou, compensou a curva, ele já está travado. Só que acontece, como a engrenagem, tá? Digamos ali, os roletinhos o espaço é pequeno entre um e outro, tá? O dente, o que acontece? É fração de segundos para acontecer essa compensação de curva. Então, por isso não perde tração. Por isso que a gente fala que mantém 100% de tração mesmo na curva. Ele vai adiantando a roda, mas olha lá, ó, nunca para trás, ó, sempre para frente. Ó. Ele está girando na mesma posição. Gira a controla agora, Arthur. Digamos que eu estou dando ré, tá? Eu vou conseguir... Tração para frente e para trás. Olha lá, tração para frente e para trás. Mas eu consigo, olha lá, adiantar uma, olha lá, estou adiantando de novo, olha lá. Eu só achei a posição, certo? Ela está adiantando e eu estou girando de ré. Mesmo de ré, ela faz curva e mantém 100% de tração. Ela não vai conseguir voltar para trás nunca. Que esse é um grande diferencial. Isso. Né? Porque, assim, vamos explicar o que tem por aí, tá certo? O que tem por aí tem o LSD, que, ao meu ver, até como não especialista, vamos dizer assim, o LSD eu acho ineficiente. Por uma situação até de off-road light. Isso. Eu acho ineficiente. Eu acho realmente bem fraquinho, tá? Ele é para uma subida, digamos assim, você vai numa chácara e está um pouquinho de pedrisco. Ele ajuda. Por exemplo, algum pessoal que está aqui na região de São Paulo conhece a Pedra Grande, Atibaia. Se você tem um bloqueio LSD para você subir na Pedra Grande, ajuda. Ele ajuda, vai subir pulando menos o carro, vai ficar menos. Agora, qualquer situação que você levantou totalmente uma roda, perdeu a aderência do chão... Acabou o LSD. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do bloqueio, então, elétrico, pneumático. Isso. Eles trabalham com acoplamento, tá? Interno. Então, digamos assim, que ele esteja girando aqui, ó, tá? Liberado. Quando você aciona, o que ele faz? Ele pega a engrenagem, trava como se fosse o sistema de roda livre. Tá? Porém, ele só anda reto. Não que não é bom. Todos os bloqueios são bons, tá? Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu pós e contra. Cada um tem a lei da física é assim. Uma coisa eu aprendi, lei da física e preparação de carro. E fora de estrada também. Não tem como você ter tudo. Isso. Sempre você vai ter prós e contras, né, benefícios, e vai ter contras em determinadas situações. Não tem como você ter tudo em nenhuma tecnologia. Justamente. Né? Tem que abrir mão de algumas coisas. Igual tá? O camarada, quando é jovem, ele é liberado, ele não pede licença para ninguém e não fala onde vai e nem onde volta, e nem o horário. E depois que casa, você tem que abrir mão disso aí, porque tem que pedir satisfação para a mulher. Afinal, toda casa a mulher manda, né? Nem que seja sutilmente, sem fazer força. E paralelamente a preparação de moto. Você tem uma moto de rua. Quando ela está como uma moto de rua, você vai andar tranquilamente para lá e para cá, vai parar no sorvete, vai andar para lá e para cá, você não vai sentir nada. O dia que você preparar ela para a pista, que isso aqui é uma preparação, não se engane,
quando você preparar ela para a pista, ela não vai ficar mais igual ela era antes. Você vai ter que alterar a sua pilotagem, tem coisa que você fazia e você não vai poder fazer, quer dizer, ela vai ficar muito mais potente, muito mais rápida, porém você vai ter que mudar, por exemplo, a sua pilotagem. E algumas coisas você vai ter que abrir mão. Por exemplo, uma moto preparada, motor preparado. Pô, embaixo vai ficar ruim. Um exemplo, só vai andar final de giro, então vai ficar Então, qualquer preparação é isso aí. Em qualquer tecnologia vai ter os prós e contras. Justamente. Né? Nesse caso, por exemplo, do Kaiser, o que acontece, tá? Em termos de segurança, que as pessoas questionam bastante, tá? Segurança. Com esse sistema de bloqueio, nós temos um pouco mais de segurança para dirigir, principalmente em pista. Por exemplo, numa curva, quando você vem rápido, você sempre tem que desacelerar o carro um pouco antes da curva e depois entrar acelerando para você fazer a curva, certo? O que acontece quando você tem um bloqueio diferencial? Você vem, por mais que você tire o pé total numa curva, tá? Você tem o efeito reverso do diferencial, porque o motor está reduzindo quando você tira o pé. Aí o que acontece? Você vai manter as duas rodas forçando, tá, para trás. Você vai manter a tração nas duas. Então, principalmente em chuva, aquaplanagem, ele mantém o carro na trajetória. Eu, por exemplo, reboco um trailer de 5,5 metros de comprimento que eu tenho para viajar, um trailer turismo. Todo mundo tem um grande problema com pêndulo, tá? Por que pêndulo? Toda vez que você atinge de 90 a 100 por hora, mais ou menos, a tendência de dar pêndulo é gigante, que é aquele efeito minhoca, tá? Que tende a jogar o trailer, fazer um L na pista. Como depois que eu coloquei o bloqueio diferencial, então estou mantendo o cardan com tração, as duas rodas estão girando junto, ou seja, o meu carro não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu estou mantendo as duas rodas tracionadas por igual. Então não faz isso mais. Ele é obrigado a manter certinho. E hoje eu ando a 100 por hora com o meu trailer sem dar pêndulo, sem balançar. Tá? Agora, o que acontece? Agora, num bloqueio que a gente fala que é acionamento automático, pneumático, elétrico, etc. Tem esse paradigma, né? Aproveitando um gancho. Tem esse paradigma que todo bloqueio sem ser o selecionável não serve. Né? Tem esse paradigma que o selecionável é melhor do que qualquer outra tecnologia que não seja selecionável. Não, no caso do selecionável é o seguinte, o selecionável ele cumpre a função dele, que é transpor o obstáculo e manter a tração em ambas rodas do mesmo eixo. O diferencial que tem desse aqui, que eu falo em diferencial, é a diferença que tem entre esse e o automático, tá, ou qualquer um selecionável, é que ele mesmo esterçado consegue fazer curva, ou seja, numa erosão que você está cruzando, por exemplo, você vai cruzar uma pedra, contornar uma pedra, você tem tração do mesmo jeito. Você precisa sair de um facão, está dentro do facão, precisa sair de dentro dele, você também consegue cumprir a função do mesmo jeito. Então, só explicar para o pessoal entender, se você estiver usando o selecionável é o seguinte, ele é 100% também, tá certo? Também. Então, só que na hora que você ligou, ele fechou as engrenagens lá, tá tudo travado, ele virou como se fosse um... Ele ficou rígido. Ficou rígido, um eixo rígido lá atrás. Então, vamos supor, você ligou isso aí, vamos supor que você está transpondo os obstáculos, tá certo? Só que o que acontece? Atrás ele é um eixo rígido. Quando é um eixo rígido, você vai ter dificuldade para fazer curva. Vai arrastar um pouco. Vai arrastar. Então você vai virar e o carro vai querer ir reto. Tanto a externa vai querer arrastar um pouco para frente, quanto a interna da curva arrastar um pouco para trás. É normal, arrasta um pouquinho. Então precisa desligar para fazer a curva. Então, quer dizer, aí o que está comentando é isso. Quer dizer, você ligou, acionou 100%, então num caso desse o cara tinha que desligar para... Isso. Então você transpõe o obstáculo, depois você desliga. E fica esquisito, a maioria não faz. Então, quer dizer, acaba sendo uma forma de desvantagem. É uma questão de gosto. Né? Então são vantagens e desvantagens para tudo. Aí quem gosta do selecionável, por exemplo, ele gosta de andar dia a dia do carro livre, beleza. Só que é o seguinte, o que acontece? Na hora da trilha, ele falta um pouco. Aí você pega um bloqueio desse 100%, por exemplo, automático, a dirigibilidade, a gente não vai mentir, modifica pouquinha coisa, algumas pessoas nem sentem. Digamos assim, ó, que você tem o hábito de trocar de marcha e dar tranco nas trocas de marcha. Você troca de marcha, dá soco. Então, nessa hora que você dá esse tranquinho, que você vai perceber um pouco mais o estralinho que dá. Agora, quando você alivia o pé gradativamente ou acelera gradativamente, você vai permitir que essa peça que ele trabalhe com liberdade, livre, tá? Com mais suavidade. Então você quase não sente. Hoje eu consigo andar, por exemplo, aí 100, 200 km com qualquer pessoa do meu lado, sem estralar uma vez.
Porque eu já peguei o hábito de trabalhar com ele assim. Porque o que acontece? Só que na trilha eu tenho tudo. Todo diferencial desse tipo, né, ou similar, né, na verdade, desse tipo, fora a pesquisa que eu conversei com o Reinaldo aqui, mas eu pesquisei também com vários mecânicos. Desse tipo de diferencial, o da Kaiser é disparado mais avançado. Mas mesmo assim, e com toda essa evolução, tem um engatezinho, é normal, né? Isso. Tem uma forma de engate, o negócio ele engata e desengata, e nesse engate e desengate, se você for bruto, aí você vai sentir os tec nele. Assim, ó, digamos como se fosse duas catracas de bicicleta. A gente chama de gaiola interna, são duas gaiolas, tá? Então, só que ela trabalha assim, ó. Então, digamos que a gente tem aqui, ela trabalha aqui interligada, tá? Ela tem uma folga aqui de compensação, tá? Para poder ele trabalhar liberadinho para os roletes trabalharem e fazer cumprir a função dele, certo? Então, o que acontece? Quando ele faz essa compensação aqui, ó, se você estiver dando um tataco, solavanco, você vai sentir aquele estralinho. Não que o estralo seja um defeito ou que vai quebrar. É uma característica de um bloqueio automático. Tá? Porém, não vai dar quebra, não vai dar nada. Continua normal, vive a vida normal. Tem bloqueios que têm voltado agora para fazer revisão depois de 8 anos de uso. Isso tá? que eu vi. Então, tem muita durabilidade. Eu vi o pessoal usando aí de longa data e assim, usando e abusando, e o negócio é pauleira mesmo. E eu, por exemplo, Rui, nos últimos 4 anos mais ou menos, eu tenho tido muito contato com todo o pessoal que usa bloqueio devido aos vídeos. São mais de 350 vídeos já no YouTube. Talvez eu nunca nem chegue a um canal igual ao do Rui, por exemplo, né, que a galera segue bastante assim com força mesmo, gosta muito. Então, mas eu pretendo chegar lá ainda, na cola do Rui, pelo menos no sapatinho, tá? Então, o que eu digo, gente? Se pegar uma característica dessa aqui, uma peça dessa daqui, tá? que a pessoa trabalha com ela, sempre com suavidade, você vai ter uma durabilidade gigante. Então, não vou dizer para você que é inquebrável. Toda peça, qualquer setor, trator, seja o que for, quebra. Porém, nós temos um bloqueio muito robusto, que já são diversos anos de teste, inclusive em competições aí muito bruta, de rock crawl, essas coiseiras e tudo. Eu vi. E tem vencido muito, muito bem. Vi o cara subindo lá com o Jimny protótipo, né? Também isso. O cara subindo com o Jimny protótipo. Meu, subindo pedra que você subindo a pé é difícil. Na pé só na corda. Meu, subir a pé é difícil, o cara subiu com o carro, é um negócio assim, fora do normal, vou pedir licença, depois eu vou copiar aquele vídeo e vou colocar aqui para vocês verem. É alta performance. Realmente, o negócio é brutality, e é aquele negócio, tudo tem preço. Então, o selecionável, o que acontece? Esse aqui ele é 100% automático, e ele praticamente mantém o carro ainda 100% original, digo. Você pega, saca fora aqui a tampa dele, coloca o bloqueio, colocou a tampa, tá feito o serviço. O selecionável, o cara vai ter que pegar, vai ter que furar a carcaça, vai ter que colocar a linha, ou é linha de ar, ou linha eletrônica, colocar botão, colocar não sei o que. Colocar compressor, comprar. Olha, só esse negócio de colocar compressor, essas coisas, pra mim meio que inviabilizou. Que aí, uma parafernália e esses negócios. Quanto mais. Uma coisa eu aprendi. Quanto mais simples, russo tem essa particularidade, costuma fazer o mais simples possível. Eu dizer assim às vezes, né? Menos é mais. Quanto mais simples, menos chance de dar problema tem. Quanto mais complexo, mais chance de ter problema tem. Então, os selecionáveis também pode dar algum tipo de chabu, né? Isso aí eu vi também pesquisei os detalhes, né? De todos. Então vi assim, costuma dar muito vazamento. Né? Vazamento na própria lá dentro. Eu vi vazamento de ar na bolsa, ou às vezes vazamento no mangueirinho, no vazamento na mangueira, vazamento no compressor. Botão, elétrica, etc, né? Problema no compressor. Inclusive eu fui até cotar um desses selecionáveis. Aí o cara fala, você tem que comprar o compressor, mas você tem que comprar também o bujão, porque o compressor pode dar pau. Aí se você se der pau se der pau, o que acontece? Se der pau, você pega e usa o ar que está dentro do reservatório. Do reservatório. Então quer dizer que o compressor também dá pau.
Então aí o cara começou a falar, eu comecei a assustar, a conta começou a subir. Eu falei, meu, vai parar onde isso aí? Então começou a virar fábula, vamos dizer assim. Na realidade, Rui, é assim a conta básica que eu sempre digo, tá? A gente nunca tem tudo. Então, digamos, se coloca um bloqueio automático, por exemplo, um Kaiser, vamos falar de um Kaiser que a gente está aqui, e você coloca um bloqueio desse, e você modifica um pouquinho sua dirigibilidade, talvez algumas pessoas levam como desconforto, tá? Então você vai ter um pouquinho, 15% de desconforto. Só que você tem ele 100% de verdade na trilha. Se você pegar um outro, você, digamos assim, um selecionável, muitas pessoas gostam, não vamos desmerecer, são bloqueios bons também, tá? Não vamos criticar de jeito nenhum, tá? Tem bloqueio nacional bom também, mas é assim, você vai ter ele, digamos, 80% na trilha. Na hora de fazer uma curva já modifica um pouquinho, você já perde também um pouquinho, então você perde um pouco na trilha, que no caso a gente tem um pouco de desconforto no asfalto com esse. Só que esse aqui nós temos 100% na trilha e 15% no asfalto. O outro não funciona nada no asfalto e na trilha você perde um pouquinho Perde também. um pouquinho. Entendeu? Então são tudo coisas de colocar na balança e ver quais são os gostos. Aí tem o custo que é um pouco mais e a manutenção periódica que aumenta um pouco mais. O nosso, a manutenção é muito... É zero, digamos, praticamente. quase zero, digamos assim, podemos falar. Não vamos falar que não dá manutenção. Toda peça que é fabricada, tudo, nada, por exemplo, não nasceu aqui dentro. Então tudo dá um probleminha, tá? Então, só que assim, é muito menos, tá? Bem menos problema. Então, usa um óleo 90 comum. Eu sempre aconselho as pessoas a colocar um 50 ml de Alfa X. Olha a propaganda para Alfa X aí, já tá vendo? Conheço a galerinha da Alfa X, tô pra ir lá faz um tempão, tô devendo, hein? Ou Militec e tal, quem vai de gosto. Tá? Então, eu sempre falo para colocar uns 50 ml, que a gente fez alguns testes e dá uma suavidade muito maior, fica muito mais gostoso de trabalhar. Eu uso já há bastante tempo, desde que eu conheci o Alfa X, eu já uso no meu, tá? Uso todos os dias, tá? O bloqueio diferencial, viajo para todo lado, faz final de ano, eu rodei 2.900 km, fui até na Argentina e voltei, com bloqueio diferencial, tá? Os pneus comem quadradinho, tudo bonitinho, então não tem questionamento. Os bloqueios, essa gama de bloqueios novos, um projeto novo que foi feito algumas modificações, ficaram mais suaves, ficou muito melhor, tá? A Kaiser acertou mesmo, ficou muito legal o bloqueio, tanto que está fazendo bastante para fora do país. Tem até aqui hoje, na bancada aqui, tem para uma van que é do Japão, eles mandaram 2 peças, um dianteiro e um traseiro, para uma van do Japão, que está fazendo as medições para desenvolver o bloqueio para essas vans, para usar no Japão. Entendeu? Entendi. Então, dos paradigmas é o seguinte... O que eu vi muito, mas muito mesmo, o pessoal não consegue diferenciar a diferença do estalo, que é característica do próprio funcionamento do dispositivo, por os estalos de diferencial quebrando, por exemplo, né? Que assim, os carros do 4x4 tem vários tipos de estalo, né? Tem estalo de cardan, estalo de um monte de coisa lá, né? E o pessoal fica, sei lá, o pessoal fica com gastura, que acha, o paradigma número 1 é, assim, o diferencial estala e está quebrando. Mas, na verdade, ele não está quebrando. Ele tem uma característica de funcionamento. O primeiro estalo é esse aqui, vamos mostrar já. Na realidade, o estralo que vocês ouvem é isso aqui, ó. Esse barulho aqui... Tá? É que a gaiola, ela está, os roletes estão mudando de posição para poder permitir a compensação, certo? Agora, quando isso aqui acontece, que o camarada está pressionando, está fazendo muita força lá no cardan, que o motor está com um torque muito alto, esse estralo aqui, quando ele muda às vezes um pulinho só aqui, ele faz um barulho um pouco mais alto. Pau! E aí a pessoa fala, não, puxa, então tá fora. Não, isso é normal. Não vai acontecer quebra, não acontece nada. Simplesmente por isso que a gente fala. Se você desacelera o carro, gradativo, alivia o pé, não tirar total, alivia o pé na curva e acelera gradativo também, você vai ter esse trabalho com suavidade como está aqui. Isso que eu ia comentar. É o que eu ia perguntar. Lá, por exemplo, agora, olha o que ele fez. Ele deu um contragolpe. Vamos lá, ó. Vai. Vai lá. Porque ele fez força. Eu estava trabalhando com suavidade. Eu estava girando aqui, ó. Não gira ainda não. Deixa o pai deixar aqui, ó. Aqui, ó. Eu trabalhei livre, tá? Solta aí. Isso. Agora ele segura lá, dá um contragolpe pra mim. Olha lá. Olha lá. Aí gira você. Olha lá. Aí, quando ele dá contragolpe lá, aí ele faz o estalo. Aí dá um estalo um pouco mais alto, mas isso, porque bateu a peça. Em vez dela só mudar de posição, quando você está forçando, ele deu uma batidinha. Pá! Aí ela acontece isso aí. Um outro detalhe é o seguinte,
devido à questão do estalo, tem um paradigma que está instalado nas pessoas, até mesmo em mecânicos, né? Que o pessoal, assim, eu estava num fórum, um exemplo, e eu entrei lá, daí o pessoal, pô, vamos ver as opções de bloqueio, tá certo? Aí tinha os bloqueios, tal, e daí eles comentaram do caso, eu falei, não, pô, como eu já estava estudando a respeito do Kaiser, eu estava com uma santa fé, né? Quer dizer, nem ia comprar nem nada, mas eu já estava de olho, você entendeu? E estava vendo até a dificuldade só do Reinaldo aqui, só de explicar para o pessoal que o estalo que houve aqui não é quebra, é estalo do funcionamento, é praticamente uma catraca que tem ali, né? É assim, simplificando a conversa, né? E aí o pessoal falou, não, Kaiser para mim não, que não serve. Um exemplo, estou falando o assunto lá. Então eu perguntei assim, por que não serve? Aí o cara, meu, cara ficou uns 5 minutos sem responder. O cara não sou, eu perguntei, aí o cara não respondia, aí eu cutuquei. Eu falei, ele quebra? Qual que é o problema? Ele quebra? Aí o cara não continuou sem responder. Quer dizer, a pessoa resistiu ao negócio e ele não sabe nem por quê. Rui, assim, cortando você um pouquinho, vou citar um exemplo de um cliente meu que colocou numa Toyota Bandeirantes no norte do país. Essa Toyota Bandeirantes ele colocou, o pessoal, quando ele estava fechando o negócio, ele estava junto com o pessoal lá, que é mecânico e tudo, e falou assim para ele que o bloqueio não prestava. Aí eu falei assim, pergunta para eles quais são as marcas dos bloqueios que eles conhecem. Aí eu citei diversas marcas, porque eu conheço muitas marcas, só para ver se eles conheciam o bloqueio. Não, eles não conhecem. Então alguém já teve aí esse bloqueio? Não. Então como a pessoa pode falar de uma peça que não conhece? Porque, como eu costumo dizer, às vezes a pessoa tenta dar risada. Tem muitos formados em achismo. Ele acha que é aquilo, então ele quer colocar na cabeça de outras pessoas. Não é assim, a gente deve pesquisar um pouco mais, fazer igual o Rui fez. Vai a fundo e busca a informação. Ó, vou até te falar uma coisa que você não vai acreditar. Tem gente que coloca e não fala que colocou. Porque virou um dogma, sabe? Dogma que assim, os caras, assim, o brasileiro é o contrário do pessoal lá de fora. Americano, por exemplo, tem uma fábrica lá que fabrica uma peça e tem o estrangeiro. Os caras fazem questão de dar valor pro cara da casa. Claro que ninguém é bobo de comprar coisa que não funciona, tá certo? Mas aqui o brasileiro é o contrário, o pessoal é engraçado, é o inverso. Quer dizer, se veio de lá, negócio... É igual, vou falar de moto, que é a minha especialidade. Se for, vamos supor, uma marca que está entrando agora, por exemplo, a Dafra. A Dafra entrou, no começo eles deram uma pisada nos tomates lá, você entendeu? Mas eles tomaram tanta paulada que eles começaram a fazer a coisa certa. E lançou motos, por exemplo, de sucesso como a Citicon, por exemplo. Que hoje é sinônimo de scooter é Citicon. É um trator, trator, vai? Então, o cara se quebra uma Dafra, o cara chega lá, joga a moto na frente da concessionária e xinga lá todo mundo. Se quebra uma Honda, que é o pessoal que já tem a cabeça feita aqui, se quebra uma Honda, o cara entra na concessionária pedindo desculpa. Desculpa, eu quebrei a moto, não sei o que lá. Sabe, o marketing é poderoso, você entendeu? E as pessoas, às vezes tem uma solução que está na tua frente e tem um impeditivo que a pessoa não sabe exatamente o que é. E na verdade tem muita gente usando, abusando, colocando o negócio para malhar e o negócio é top, você entendeu? E aquilo, é igual uma moto preparada, né? Tá aqui, colocamos todos os prós e contras do produto, né? E a pessoa tendo ciência, aí a pessoa faz a decisão dela. Na verdade, o bloqueio já está fechando os seus 11 anos de fabricação, mas a Kaiser tem mais de 50 anos de mercado. Ela fazia roda livre. Uma das primeiras rodas livres que foi feita foi a Kaiser que desenvolveu. Ela já é muito antiga, ela fabrica peça para tratores Valtra, fabrica para Volvo, fabrica para grandes montadoras aí, inclusive eixos originais, semi-eixos das montadoras. É uma empresa que já está no segmento já de mercado e tem aprovação de montadoras, tá? De grande porte. Entendeu, pessoal? Então é um produto que não nasceu ontem, produto que vem evoluindo com o tempo, né, Reinaldo? Isso. Desde as primeiras versões, o pessoal veio reforçando, melhorando, cada vez mais suave, cada vez... Sabe? Então,
é isso. Aí eu falei, poxa, eu tenho que mostrar isso aqui, porque é o meu perfil, o perfil do meu canal, mostrar soluções boas, diferentes, e também mostrar também o mercado nacional, tem coisa boa. E, pessoal, vem conhecer, conhece o produto, dá uma volta lá no carro do Reinaldo, o Reinaldo vai mostrar, sim, né? à sua disposição. Vai mostrar o produto para vocês. Quem já conhece, eu vou falar uma coisa que eu vi. O pessoal em fórum fala assim, o pessoal às vezes comenta os negócios que não tem nada a ver, só que vai na trilha. Sabe o que me fez comprar a Kaiser? Eu vou falar real. Na trilha, eu vi, vamos supor, o pessoal que fala pra caramba por aí pela internet, aí eu vi um monte de, assim, coisas positivas e, uma queixa, vou falar uma queixa. Eu vou falar assim, vou colocar o podre aqui da Kaiser para vocês. A revelar agora. Eu entrei no fórum, eu estava procurando problema. Você sempre entra, entra num lugar, quero ver os defeitos. Então, primeira coisa que eu fiz. Aí eu entrei lá, o cara estava reclamando, pô, quebrou o diferencial da Kaiser, papapá, pipipi, popopó, reclamando lá pra caramba. Aí a queixa do cara é o seguinte, a primeira vez, só que o legal é que ele foi sincero, ele contou tudo o que aconteceu de verdade pros caras. Né, que era no fórum. Eu falei, pô, a primeira vez não quebrou, tá? Mas quebrou, deixou banguela o eixo. Bom, você já imagina a força que precisa para deixar um eixo quebrou o eixo, vai explodir o eixo. Aí a segunda vez o que aconteceu? Aí o cara pegou, quebrou metade do eixo ficou banguela lá, quebrou acho que os 3, 4 dentes lá, e aí finalmente quebrou o diferencial. Ou seja, foram os resíduos, pedaços do eixo que depois quebrou o diferencial. Então é o seguinte, pra mim a queixa do cara é elogio. Porque, pessoal, imagina a força que precisa para destruir 2 eixos e ainda suportar o diferencial. E a resistência do diferencial também. Então realmente o negócio, o cara colocou como pra colocar um negócio negativo, mas eu enxerguei por trás do post negativo. Realmente o negócio é resistente. Precisou quebrar 2 eixos. Na realidade, Rui, o bloqueio diferencial ele é colocado no carro para evitar as brutalidades que você precisa aplicar na máquina. Normalmente sem um bloqueio. Mas, ao mesmo tempo, o bloqueio é a prova de nego bruto. Então ele é muito resistente. Então assim, é só para citar um exemplo para você de paradigma. Quer dizer, então, mas é isso, galera. Queria mostrar para vocês então esse produto, que é o Kaiser Locker, que representa ele aqui. Pode filmar ele por aqui também, Bruno. Olha, aqui ó. Aqui ó, só ver ó. Então aqui no caso tá a coroa, tá vendo? Aqui a coroa, que é a única coisa que é substituída e que é tirado do seu carro. Original. É do original. Então tira essa coroa, vai soltar esses parafusos, tira a coroa, passa para a sua caixa satélite, tá? Tira da sua caixa satélite, coloca na Kaiser essa peça e vai fazer a regulagem só da folga, que é daqui da coroa e pinhão, tá? O pinhão tá aqui atrás, não dá para enxergar, porque ele tá atrás, ele entra pela ponta aqui onde vai o cardan, tá? Então, o que vai regular essa folga, a distância aqui, que tem que estar centralizado, e essa folga só aqui, que é o mecânico vai regular, que o mecânico já conhece. Solta os mancal, no caso, para trocar, solta os 2 mancal, tira o mancal fora, coloca o bloqueio no lugar e montou, acabou, tá bonitinho, certinho. Algumas pessoas usam o mesmo rolamento, ou se quiser coloca um rolamento novo, tudo bonitinho, serve tudo original, acabou, substituiu, tá pronto para montar e boa viagem. E outra coisa, estamos falando de indústria nacional, né? Então eu vi também a questão de pós-venda. Eu vi que o pessoal elogia muito o pós-venda da Kaiser. O pessoal realmente aqui da Kaiser dá atenção pro pessoal. Isso então quer dizer, tá aqui no Brasil, né? É um produto que tá aqui no Brasil, tem assistência técnica, o pessoal realmente dá atenção. Tem até coisa que eu vi por aí na internet que eu lendo ali eu vi que era abuso. E mesmo assim, sabe, o pessoal realmente está focado em agradar. Isso que eu senti da Kaiser. Procura fazer o melhor possível, né, para dar atenção e não deixar o cliente na mão. Procurar entender o que o cliente precisa. Agora você compra um gringo lá, que o cara tá lá do outro lado do assim, mundo. Se der defeito, você vai ter que pedir, pelo amor de Deus, pro cara. Eu já tenho visto alguma coisa, por exemplo. Eu tenho algumas imagens guardadas, inclusive, de produtos, por exemplo, no caso de semi-eixo mesmo. Eu já vi eixo de marcas assim, muito conhecida, quebrado, tem nenhum aí quebrado, tá? Quebrado ele aguenta um pouco mais de fadiga, tá? Quando ele é preparado, forjado e tal. Mas quebrado e assim a pessoa consegue assistência. E às vezes deixa de comprar um aqui dentro, que a qualidade é até melhor. Então acho que o brasileiro precisa um pouco se esforçar um pouquinho mais
em ser um pouquinho mais patriota e buscar mais aquilo que tem dentro do mercado dele, até porque ajuda o próprio país dele a crescer. Infelizmente, eu vou falar uma coisa para você que eu também conheço um pouquinho isso aí. Existe uma cultura que é implantada em nós desde pequeno, que o de fora é sempre melhor. O de dentro é, como a gente diz, é o espírito do cachorro magro. Mas ainda bem que existe isso, porque essa mesma cultura existe lá fora, porque os bloqueios também estão indo para lá porque estão achando que é melhor que daqui. E assim vai. Só se estiver mudando, mas, por exemplo, que nem americano não é assim não, os caras é patriota. Se tiver duas opções, tem um americano, dá um americano. Eles são assim, o brasileiro não tem essa cultura. Mas, assim, isso que é interessante. O Kaiser está vencendo as barreiras lá de fora, né? E o pessoal aqui, assim, não são todos, tá? Não vou falar que são todos. Aquilo que vou repetir novamente. Você vai na trilha e pergunta, que foi eu, e aí que me convenceu a vir para cima. Vou te falar o que me convenceu a vir para cima. Às vezes você vai no fórum, às vezes você vai até em uns e outros aí, o cara fala coisa que não tem nada a ver. Você vai na trilha e pergunta para quem usa, para quem está usando. O cara falou, meu, é o seguinte, é isso aí, tem os estalinhos, se você for ficar enjoado e não gostar de estalinho, tem que modificar um pouquinho sua pilotagem, tem que modificar. Eles explicam certinho, fala isso que você acabou de explicar, o cara que usa na trilha, fala, mas olha, aqui no barro você vai estar andando, você gosta de moto de corrida, né? O cara falou desse jeito, você gosta de moto de corrida, você vai estar andando com uma moto de corrida preparadaça, você vai... Não tem coisa melhor aqui. Então, então isso me convenceu. Você entendeu? Que o pessoal que usa, de fato, que põe para arrebentar lá, o pessoal não tem o que falar, só tem elogio. Agilidade e alta performance é característica do bichinho, não adianta, do bloqueio. Isso aí te dá uma segurança, uma garantia de que vai funcionar em qualquer momento pelo sistema de trabalho dele. Entendeu? Então, ele te garante que qualquer hora vai estar funcionando. Digamos assim, ele vai falhar na trilha, então ele já falhou na sua casa antes de sair também. Então, em caso, esse caso do Kaiser, não tem esse problema. Então, não vai ter nenhum tipo de componente externo que precisa para poder manter o acionamento dele em dia. Então, ele trabalha sozinho e aqui, ele estando rodando no dia a dia, na trilha está funcionando normal.